Paz do Senhor para todos meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Mais uma vez quero agradecer a Deus e desejar a todos aí, meus queridos amigos e irmãos em Cristo, por mais este dia. Vamos orar constantemente pelo nosso pastor José Carlos de Lima, por toda a mesa diretoria da Confradesp, da CGADB aqui na Paraíba, a qual ele é muito carente das nossas orações. Quero também pedir oração pelo nosso pastor Rosildo aqui em Ailandra, a qual também ele está aqui encarregado de cuidar do rebanho nessa cidade, em Ailandra, e deixar aqui a paz a todos que têm aí nos acompanhado. Quero ser breve, compartilhar nesta manhã com o texto Aproximando-se de Deus. A maneira de aproximar de Deus, não ter Deus por nome ou ter Deus de longe, mas de perto, a qual o profeta Isaías fala que buscai ao Senhor enquanto se pode achar. E também o salmista Davi, em um dos seus salmos, diz que buscar o Senhor continuamente, quer dizer, constantemente, a todo momento, a toda hora. Eu quero pegar também aqui o livro das Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 15, a qual aqui nós vamos estar abordando aqui uma passagem bíblica, quando o rei Asa ali assumiu a liderança. Então diz assim o texto, vou ler até o 8. Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obede, e saiu ao encontro de Asa, e disse-lhes: Ouve-me, Asa, e todo o Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. E se o buscardes, achareis, porém se o deixardes, vos deixará. Israel esteve, pois, muitos dias sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. Mas quando na sua angústia se convertiam ao Senhor, Deus e Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que os ensinasse e sem lei. Mas quando, na sua angústia, se convertiam ao Senhor, Deus de Israel, e o buscavam, o achavam. Naquele tempo não havia paz, e nem para os que saíam, nem para os que entravam, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquela terra. Porque gente contra gente, cidade contra cidade, e se despedaçavam porque Deus os conturbara com toda a angústia. Mas exortai-vos, e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Ouvindo, pois, Asa
essas palavras e a profecia do profeta, filho de Obed, esforçou, escute bem, em tirar as abominações de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomara nas montanhas de Efraim, e renovou o altar do Senhor que estava diante do portício do Senhor. Vou ler até aqui. Deu para perceber o que estava acontecendo entre Israel e entre Judá. Judá, 2 tribos. E Reino Norte, 10 tribos de Israel. Mas a situação que o povo se encontrava, eu fico vendo que não é diferente dos nossos dias. Aqui o texto diz que quando eles se apartavam do Deus vivo, escute bem, eles estavam sem sacerdote, sem a lei, que era a palavra, e na sua angústia, né, ele se convertia ao Senhor, quer dizer, pela dor. E naquele tempo não havia paz, muitas perturbações, gente contra gente, cidade contra cidade, e Deus os conturbava. Eu fico vendo hoje o que está acontecendo no mundo. Mas, olha, oi, meu Ildefonso, me diga aí. Aproximando-se de Deus, como que é esse negócio aí? É porque nós se aproximamos de tantas coisas que às vezes não edifica. E a palavra aproximar é achegar-se, chegar para perto, aproximar mais. É igual o jovem, quando está namorando, ele não quer ficar distante da sua namorada. Ele quer, quanto mais ele se aproximar dela, os dois vão ficar felizes. E assim é nós para com Deus. Deus não quer de longe acenar, nem nós acenar para Deus de longe, mas de perto. Quanto mais nós chegamos perto de Deus, mais vamos ter relacionamento com Ele. Então, esse aproximar-se é encontrar, é buscar. Efeito da aproximação. O efeito da aproximação, meus amados, não é se afastar, porque geralmente quando uma pessoa não vai ou não aceita o seu próximo, ele se afasta. Eu fico pensando como colocar repelente contra muriçoca, muruinho, pernilongo, para que eles não cheguem mais próximos de nós. É igual quando pessoas estão com raiva do seu ente querido, ou de um vizinho, ou de alguém, ele procura, olha, está distante. E isso não é bom. Aí se chama o efeito do desamparo. Quer dizer, a pessoa esquece, desampara e não quer saber. Mas o ser humano, ele precisa relacionar com Deus. Ele precisa ter comunhão com Deus. E na pessoa de nosso Salvador Jesus Cristo, nós precisamos se relacionar mais,
E quanto mais nós se relacionamos, nós passamos a gostar mais. É igual no dia a dia, no dia cotidiano, quando nós conhecemos alguém e começa a ver que os ideais da pessoa é igual. Aí eu digo, andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Disse o profeta Amós. Andaria mesmo dois juntos? Então parece-me que quando a pessoa não quer se aproximar de Deus, é porque ele não quer ter relacionamento com Deus. E falar de Deus da boca para fora não adianta nada. Falar que tem Deus, mas não usa. É igual tem pessoa que abre seu armário, tem 5, 6, 7 pares de sapato, roupa, tem, olha, para escolher qual for para determinada ocasião. Mas muitas dessas roupas que tem dentro do armário tá cheia já de pó, porque não usa. Tem, mas não usa. Ter Deus e não saber que Deus, que Deus é Deus presente, que Deus é Deus onisciente e que Deus é Deus poderosamente Deus. Essa onisciência de Deus, andar com Deus, como a palavra de Deus diz que alguns homens andaram com Deus e foram também reconhecidos como amigo de Deus. Será que nós, nas nossas condições que estamos hoje, podemos dizer que somos amigos de Deus? Se alguns dão as costas para as coisas de Deus, daquilo que é espiritual, despreza o Filho de Deus, Jesus Cristo, autor consumador da nossa fé. E como agora falar e agir dessa forma? Então vamos lá, eu quero trocar um miúdo com os irmãos. Essa maneira, esse linguajar, trocar um miúdo, quer dizer, trocar uma ideia, procurar se relacionar aqui. E se você tem um comentário diante do que eu estou esboçando, você pode mandar aí um comentário. Quero já também aí agradecer ao nosso irmão Joabson, que Deus continue prosperando a sua vida. Aguardamos você em Subaúma, contamos com você para estar lado a lado com Deus, tá certo? Fica aí as minhas recomendações. Então, para quem se achega e se aproxima do Criador, tem alguns privilégios e benefícios. Então eu quero falar sobre para quem se aproxima e se aproxima mais de Deus. Somos aproximados também pelo sangue de Cristo Jesus e somos também quem se aproxima recebe. Mas não é porque quem se aproxima recebe e vai ter interesse agora de se aproximar de Deus. Não é também por aí. É que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Deus tem prazer de dar presentes para quem o busca. Olha, por isso Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo agora aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, meus amados e queridos ouvintes da palavra de Deus, para quem se achega, aproxima do Criador, precisa saber aqui 4 passos. Vamos lá? Vamos aprender a esses 4 passos para aproximar-se do Criador?
Primeiramente, crer que ele existe. Segundo passo, crer que é galardoador, como eu já disse. Quando aproximamos, ele se aproxima. Foi o que nós lemos aqui com respeito ao Espírito de Deus sobre Azarias, profeta, filho de Obed, e saiu ao encontro do rei Asa e disse-lhes: ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim, que eram as tribos de Judá. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. E se o buscardes, achareis. Porém, se o deixardes, vos deixará. Então, meu amado ouvinte, saiba que se você deixar de buscar a Deus, não dar ouvido à sua palavra, os seus mandamentos, seus estatutos, a sua lei, não procurar aprender de Jesus Cristo, a qual ele disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave. O jugo de Jesus é suave, não é como o mundo dá. E o mundo dá um jugo que nos traz muitas angústias, muitas decepções, muitas amarguras. Então, é momento de se libertar e sair das garras da opressão que o mundo dá, mas pegar agora o jugo de Jesus, que é suave. O jugo de Jesus não é como o homem dá, não é como o mundo oferece. E quem se faz amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. Se você amar o mundo e o que no mundo há, você torna inimigo de Deus. E sendo inimigo de Deus, como que você vai agora se aproximar dele? Quem é que quer aproximar-se do inimigo? Aí Tiago diz assim: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Esse diabo é aquele que nos leva para determinados caminhos que para o homem, diz a palavra de Deus, que para o homem parece perfeito, mas é caminho de morte. Mas aquele que se aproxima de Cristo, não só nessa vida, mas também na outra, ele tem vida eterna. E disse Jesus: eu sou a luz do mundo, e se alguém me segue, jamais tropeçará. Quer dizer, jamais vai errar o alvo. Vai ser vida de gozo, de paz. E um mundo que está turbado, aqui disse o texto que, veja bem, eles, naqueles tempos, não havia paz, nem para quem saía e nem para quem entrava, mas sim muita perturbação. Olha o quadro do mundo, olha em volta, em cada bairro, cidade, cada município, olha para a nação como se encontra turbada. Eu fico pensando quando Jesus estava ali falando com os seus 12 discípulos, aí Jesus chega para eles e diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: vou lhes preparar lugar. Então, olhe bem, para quem se aproxima de Deus, a vida é outra. Olha, e vou falar, eu deixei a minha vida que eu vivia e perdi muito tempo amando o mundo, crendo e gostando dos amigos que estavam ao meu redor,
Veja bem, me envolvi contra a sociedade porque passei a dar mais crédito às coisas que a criminalidade oferece. E vivi mais de 17 anos escravizado nessa situação, mas fazendo a vontade do mundo, contra a sociedade também, porque eu era um delinquente, a qual passei até ter alguns processos criminais, e louvo a Deus, porque em muitos deles acabou até Deus usando de bondade e misericórdia, eu fui absolvido. E nunca, pelos que eu passei, era para mim estar preso até hoje. Mas eu dou graças a Deus que me libertou do cativeiro, e Ele quer te libertar para que você chegue mais perto. Chegue mais, em um aconchego mais com Deus. Estar nos braços de Deus, porque nos braços de Deus você não cai. Nos braços de Deus você não sofre. Porque toda reação tem uma reação. O que se planta, se colhe. E se você estiver agora e aceitar se aproximar de Deus e crer que Ele é Deus, que enviou seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, se você aceitar o Filho dele, saiba, ainda que você semeou o que não era bom, você vai ter que colher. Mas vai colher debaixo da misericórdia de Deus. Você já parou para pensar? Se é a tua vida que vai dizer a tua geração que vai vir. É pela tua vida, pelas tuas ações, pela tua maneira de agir neste mundo. Saiba que a tua descendência vai seguir. Se o teu caminho tem sido bom ou se o teu caminho tem sido mau. Se as tuas obras que tu praticas são boas diante de Deus ou se são más. Porque a palavra de Deus diz, Jesus ensinando, que não pode adorar. Não pode adorar dois. Ou vai olha bem, ou vai agradar um e aborrecer o outro. Ou aborrece o outro e agrada um. Não pode adorar a Deus e adorar a Mamon. Tem que sair de cima do muro e tomar uma posição. Foi o que o profeta falou aqui para o rei Asa. Ei, Asa, olha bem, se tu buscar a Deus, o acharás. Mas se o deixardes, ele vos deixará. Imagine, você quer continuar sem a presença de Deus? Você decide. Na carta aos Hebreus, no capítulo de número 11, o verso 6 diz assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, é necessário, porque é necessário ter fé e crer. Porque a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. Quando nós ouvimos a palavra de Deus vai fazendo um efeito de quando quem usou um filtro de água, ele tem uma vela branca dentro dele. E se coloca a água dentro do seu recipiente. E quando a água, ali ela vai passar por essa vela branca e vai purificando a água, ela vai descendo para baixo e depois você bebe uma água sadia, uma água, bem dizer, limpa. E quando nós ouvimos a palavra de Deus, ela também vai, olha, nos purificando, vai tirando todas as nossas impurezas. E Jesus falando para os discípulos que sempre estava com ele, disse assim:
vós já estão limpos pela palavra que vos tenho anunciado. Olha que coisa linda. E não só isso, mas o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Ele quer perdoar pecado. Jesus veio para nos dar de volta o acesso com o Pai, a qual diz profeta Isaías, se não me falha a memória, no capítulo de número 59, diz que as nossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não os ouça. Mas o profeta Isaías, ele fala assim, que dessa parede, e já quando Jesus, ele estava crucificado, ele entregou a sua vida por mim e por ti, quando ele estava ali, quando ele rendeu o seu espírito, o seu sangue derramando, ele disse assim ao Pai: Pai, está consumado. Naquele momento, diz o texto da palavra de Deus, quando Jesus se rendeu, o seu espírito para Deus, diz a palavra de Deus que o véu foi rasgado de alto a baixo, dando agora as condições para eu e você se aproximar de Deus. Olha que coisa linda! E ninguém tem maior amor do que esse de dar a sua vida pelos seus amigos. Foi o que Jesus fez por mim e por ti. Jesus fez isso. Mas observe bem. O profeta ainda diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para que não possa ouvir. Olha só, Deus está pronto para te receber. Deus está pronto para te receber. Então vamos lá. Quando aproximamos, ele se aproxima, como disse o profeta. Aí. Chegar com confiança. Precisamos ter confiança para se chegar mais próximo de Deus. Essa mesma palavra aqui em Hebreus, diz assim a palavra de Deus. Olha, eu vou ler um outro versículo. Eu vou ler o 12, depois eu leio o 16 junto com vocês. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. E penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Isso é, do coração do homem. Esta palavra aqui, ela é apta para isso. Aí diz o texto no versículo 16, diz assim: chegamos, pois com confiança, ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno, a qual se chama, esse tempo oportuno de sermos ajudados se chama hoje. Tome a decisão de se aproximar de Deus hoje. E tu vai ver o que Ele vai fazer na tua vida. Olha, meus amados, se tem um privilegiado sou eu, porque o que Deus tem feito na minha vida me fez um ex-combatente, me tirou do lamaçal, do charco de lodo, firmou os meus pés sobre a rocha, pôs um novo cântico na minha boca. E não só isso, eu fico admirado com a idade que estou e o que Deus ainda está fazendo na minha vida. Para mim,
eu vejo privilégio. E agora vou ser pai de novo. Fui pai com 56 anos, vou ser pai agora com 62 anos. Não é privilégio? É privilégio de Deus. Enquanto muitos estão negando ter família, construir família. E família é projeto de Deus. E se você tem uma família, não destrua a tua família. Mas coloca agora no centro da tua família o Criador. Coloca no centro da tua família Jesus Cristo. E coloca e deixa-se. Olha, deixa-se ser controlado pelo Espírito Santo. Porque a obra do Espírito Santo no mundo, a qual Jesus falou quando foi ao Pai, ele disse, não vos deixarei órfão, enviarei outro Consolador, o Espírito Santo. Esse convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Por que do juízo? Porque vai ter o juízo, o trono branco, o dia onde todos os joelhos se dobrarão e vai ter que confessar diante do Pai. Entenda bem, não espere. Tome logo posse, tome posse do passaporte para as moradas celestiais, para a nova Jerusalém. Lá não haverá, olha, nem choro, não haverá pranto, não haverá dor. Essas dorzinhas que você sente, essas tribulações, essas aflições, até mesmo a chamada decepção, a chamada depressão, a chamada opressão lá não vai ter. Mas nessa vida nós podemos também combater todo esse mal, porque Jesus disse, ele levou sobre si toda a enfermidade. Eu fico feliz. Não fique sofrendo, não. Venha, venha. Venha fazer parte do corpo de Cristo. Deus tem projeto para a tua vida. Deus tem, olha, uma obra excelente para a tua vida. Olhe bem, aqui também Tiago, apóstolo, irmão de Jesus, disse assim, eu já falei, chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os vossos corações. A palavra de Deus vai estar sempre falando, olha, se aproxima de Deus, chega mais perto de Deus. Prepara-te, como disse o profeta Amós, no capítulo 12, verso 4, prepara-te, ó Israel, para encontrares com o teu Deus. Você pode estar aí só aproveitando o que o mundo está te dando. Hoje ele te dá alegria, mas amanhã ele te dá choro. Hoje você pensa que tem, amanhã você não tem. Quando fala prepara-te, ó Israel, fala prepara-te, ó fulano, ó betano, ó ciclano. Você prepara-te para encontrares com o teu Deus, porque nós vamos se encontrar com Ele. A igreja vai estar nas bodas com Cristo. A igreja. Jesus vai estar servindo aqueles que entregaram, que lavaram as suas vestes no seu sangue, que tiveram seus pecados perdoados. Hoje nós somos pecadores, mas pecador remido. Se dissermos que não temos pecado, diz a palavra de Deus que somos mais do que mentirosos. Então nós somos pecadores remido. Quando pecamos, nós corremos porque temos um advogado diante do Pai. Jesus Cristo é o nosso advogado. E você? Quem vai te acusar? Ele vai te acusar, mas não vai te defender.
Entenda bem. Vamos lá. Ele pode salvar os que chegam a ele. Sim, ele pode salvar todos aqueles que se chegam a ele. Diz aí o capítulo 7 da carta aos Hebreus, que todos que se chegam a ele, aí diz assim a palavra de Deus. Eu vou ler o verso 24. Porque Cristo não entrou em nenhum santuário feito por mãos, ou figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer por nós perante a face de Deus. Então Cristo agora, ele se comparece, se apresenta agora diante de Deus. E nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes, porque muitas vezes, lá quando o povo pecava, eles ofereciam um animal, e sempre que pecava, um animal era morto para sanar o seu pecado. Mas Jesus fez, se pecador, uma vez só, ele fez o sacrifício por mim e por ti, a qual agora a palavra de Deus diz que, olha, não precisa mais, muitas vezes, como o sumo sacerdote, cada ano entrava no santuário com sangue alheio. Uma vez por ano ele entrava para oferecer por toda a nação. De outra maneira, necessário vos fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação do século a qual vivemos, uma vez se manifestou Jesus Cristo se manifestou para aniquilar o pecado. E pelo sacrifício por si mesmo, Jesus, ele aniquilou o pecado na morte de cruz. E agora? É só você tomar posse. É só se aproximar de Deus, crendo que ele é galardoador. Escute bem. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Olha, o juízo está às portas. Creia. Quando olhamos aí na carta de Paulo a Timóteo, nós vamos observar aí no capítulo de número 2, aí no verso de número 5, diz assim: porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Só há um mediador, quer dizer, para mediar, para fazer com que nós possamos se aproximar de Deus. Só um. Ninguém, disse Jesus, ninguém vai ao Pai se não for por mim. Foi Jesus que disse. Não pense que você vai falar que tem Deus, que vive com Deus, mas as obras que você faz, elas testificam que não é de Deus. Que de uma fonte não pode sair água doce e água amarga. De um templo a qual somos templo do Espírito Santo, não pode. Tá Mamon fazendo as maldades e Deus fazendo aquilo que é bom. Não dá. Disse Jesus: pela árvore conhecereis os seus frutos. Observe bem como estão teus frutos. Vê se são bons diante de Deus. Tudo bem. Eu quero ainda falar aqui, olha. Precisa não ter um coração mau para afastar do Deus vivo. Aqui o mesmo autor dessa carta aos Hebreus, ele fala assim, olha bem, o verso de número: vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para apartai-vos do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, porque é todos os dias,
Não é uma vez que está salvo para... Não. Todo dia nós temos um gigante para vencer, para derrubar. Todos os dias nós temos um leão, um úrsero, para derrubar. Todo dia nós temos uma pedra para tirar do caminho. Todo dia os espinhos estão aí prontos para tentar. Porque a palavra de Deus diz que somos entregues como ovelha diante do lobo. Diz a palavra de Deus que o nosso adversário anda de redor, não é ao redor não, é de redor, bramando como um leão, tentando para ver quem ele vai tragar. Cuidado, você pode estar prestes a ser preso por ele. Cuidado, ele está aí, andando de redor. Mas a palavra de Deus diz também assim, olha, antes exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo a qual se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado, porque nós tornamos participantes de Cristo. Se estiveres firmemente o princípio da vossa confiança até o fim. A confiança em Deus, em Jesus Cristo, é até o fim, até o descanso das nossas obras e trabalho aqui na terra. Ela vai se findar uma hora. E as obras vão acompanhar o que você fez. Olha, antigamente se usava vídeo. Hoje é videocâmeras. Hoje é vídeo pelo celular, acompanhando dados, fatos, ocorrências, tudo que está acontecendo em um modo que, se nós quisermos saber o que está acontecendo agora no Japão, na Suíça, na Inglaterra, onde quer que for o país, é rápido a notícia. E breve vamos ter a notícia. Jesus arrebatou a igreja. E você? Você não se qualificou em aproximar-se. É igual o pai de família. O pai de família procura ter os filhos ao seu redor. Assim é Deus. E diz ainda desta maneira o profeta Isaías: pode uma mãe a qual amamenta desamparar o seu filho, deixar de lado. Mas disse Deus: eu jamais te desampararei. Quando olhamos Deus cuidando de nós, ele usa o profeta Ezequiel, no capítulo 18, ele usa o profeta para dizer assim: desejaria eu a morte do ímpio? Desejaria? Fica aí, olha aí a pergunta. Deus fazendo para nós, pelo profeta Ezequiel, no capítulo 18, versículo 23, desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio? Diz o Senhor Jeová: não, eu não desejo não. Antes que se converta dos seus maus caminhos e viva. Aí ele vem dizendo: eis que todas as almas são minhas. Como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. E a alma que pecar, essa morrerá. Nós herdemos o pecado de Adão. A partir do momento que Eva desobedeceu, deu ouvido à serpente, e Deus havia falado para não comer da árvore que estava no jardim, a árvore do bem e do mal. Aí Eva se deixou levar pelo aquilo que nós, seres humanos,
ocorre de nós fazermos isso. Por que não? Veja bem, diz que, vendo aquela mulher que aquela árvore era boa, primeiro, ela viu que aquela árvore era boa. Primeiro, era boa para comer, agradável aos seus olhos. 2. E por terceiro, a árvore era desejável para dar entendimento. 3 coisas Eva viu. Será que os nossos olhos não é assim também? Que os nossos olhos vê algo que é bom. Nós imagina, não, isso é bom. Ter fama, ter a glória para si, estar acima de um outro, procurar enganar, mentir, roubar, fazer trapacear, armar laço, contenda, procurar inimizade, ódio, ganhar fama entre os que estão ao teu redor, querer conquistar o mundo e ter dinheiro, e praticar iniquidade para obter fama. Tudo isso, veja bem, a partir do momento que Eva comeu, e vendo esses 3 lados, que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos, ou atraiu. Ela olhou, atraiu. Não, eu vou me aproveitar agora. E disse que era boa para dar entendimento. Ela comeu. E veio, chamou Adão e falou para Adão também comer da árvore do bem e do mal. A partir daí, Deus deu o livre-arbítrio para você decidir. Você quer andar no bem ou quer andar no mal? Porque você tem conhecimento. Por mais que você esteja andando no bem e alguém vir pisar no teu sapato, pisar no teu calo, qual vai ser a tua reação? Como que é que você vai reagir? Aí vai demonstrar quem você é, se é do bem ou do mal. Se alguém falar uma palavra contigo e te magoar, aí vamos ver como vai ser a tua reação. Queira ou não, se alguém provocar-te, você vai ou não querer brigar. Quem você alimenta? O lobo ou a ovelha? A ovelha é pacífica. O lobo é cruel, é mau. Quem você alimenta? Mas quem se aproxima de Deus, ele passa a ser ovelha. Ele tem característica diferente. A ovelha, quando vai para o matador, ela não sai berrando, não. De maneira alguma. Ela vai calada. Se for levar o bode ou qualquer outro animal, ele já sai gritando. E quem tem convicção de onde veio e para onde vai, a paz interna está dentro dele. Então, aqui os versos de Hebreus 12 e 13, do capítulo 3, a qual nós lemos, para que, diz aí, o 12 e o 13. Aí eu te digo, pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo apóstolo e sumo sacerdote da vossa confissão. Quem você está considerando? O teu amigo
os teus companheiros de jogos, de bailes, de festas? Quem você está considerando? O teu vereador, o teu prefeito, o teu deputado, o teu patrão? Quem você está considerando? Porque Jesus Cristo disse, quem não deixar pai, mãe, filho, filha, deixar tudo, não renunciar, não pode ser seu discípulo. Nem tente se aproximar de Deus se você não renunciar a si próprio. Ô irmão Ildefonso, chegar com um coração verdadeiro, precisa chegar com um coração verdadeiro. Diz assim, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue, cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo os nossos corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. O corpo lavado com água limpa. Se você chegar a Deus, Ele vai, através de Jesus Cristo, tirar todas as tuas impurezas, como tem tirado a minha e continua tirando. Não vai amontoar impureza na nossa vida, não. Então, veja bem, o pecado afasta o homem do Criador, como afastou Eva, né? Eu já li também que o profeta Isaías ainda, que ali tinha uma parede. Agora, pelo sangue, olha, agora, somos aproximados pelo sangue. Na carta de Paulo aos Efésios, diz assim, carta de Paulo aos Efésios, que nós, olhe bem, já estou aqui já lendo. Na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 2 e 13, diz assim a palavra de Deus. Olha aqui, 2 e 13. Mas agora, Cristo Jesus, que antes estava longe, já pelo sangue de Cristo, agora chegaste perto. Não estava longe, porque Ele é a nossa paz, a qual de ambos os povos fez um, derribando a parede de separação que estava no meio, e que em outro tempo andávamos segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, dos espíritos que agora opera nos filhos da desobediência. E esse espírito tem causado crimes, morte, violência, pedofilia e tudo o que há no mundo. Porque diz as Escrituras que o mundo jaz no maligno. Mas eu te digo, o mundo jaz no maligno. Mas se aproxime de Deus. Venha fazer parte do reino dos céus. Olhe bem, o perigo de correr o risco de ser rejeitado pela soberania de Deus. Corre o risco de ser lançado agora fora, ser lançado, como foi dito, no lago de fogo, onde o fogo nunca apaga, que é a segunda morte, no juízo final. E aí, como que você está? Precisa achar arrependimento para não ser rejeitado. Arrependei-vos e credes no Evangelho. A palavra de Deus, ela fala dessa forma, né? Porque sem arrependimento, e depende, eu não posso me arrepender por você, e nem você pode se arrepender por mim. O Pai não pode
salvar o filho e nem o filho salvar o pai. Então entenda bem. Ainda na carta aqui aos Hebreus, nós vamos ver aqui algo importante aqui no capítulo de número 12. A palavra de Deus diz assim, Hebreus 12, louvado seja o nome do Senhor, diz assim: tendo cuidado do que ninguém se prive da graça de Deus, quer dizer, o que Jesus fez para nós se aproximar de Deus. E de que nenhuma raiz de amargura, brotando vos perturbe, e por ela muitos se contamina. E ninguém seja fornicário ou profano como foi Esaú, que por um prato de manjar vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a benção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas ele buscou, mas tardio demais. Ser rejeitado não é fácil. Você já foi rejeitado por alguém? Tem mãe que rejeita o filho no berçário. Após ela ter o bebê, ela já rejeita. E às vezes até joga aí pelo lixo, calçada, porta de alguém, ela rejeita. E a criança cresce sabendo depois que foi rejeitada pela mãe. A dor é grande. E seja agora rejeitado por Deus. Você vai esperar isso? Vai esperar que Deus te rejeite? Aproveita hoje. Hoje é dia. Ele está pronto para te receber. Quero finalizar dizendo: quem se aproxima de Deus recebe. Veja bem. Recebe cura. A mulher tinha um fluxo de sangue, tinha já gastado tudo com os médicos, não tinha mais dinheiro, era desclassificada diante do povo de Israel. E ela soube que Jesus ia passar. Aí ela foi, enfrentou a multidão. Ela falou: se eu tocar em Jesus, eu vou ser curada. E quando ela tocou, disse Jesus: ei, alguém me tocou. Aí os discípulos: ô mestre, no meio dessa multidão, todo mundo te aperta para um lado e para outro. Aí Jesus disse: quem me tocou, de mim saiu virtude. Quer dizer, ao mesmo tempo ele procurou fazer com que ela testemunhasse. Aí ela falou: foi eu, mestre. Aí Jesus falou: vai, a tua fé te salvou. Não quer? Essa pequena fé que você tem, não quer se aproximar ainda de Deus hoje? Ela recebeu a cura. Zaqueu subiu num pé de árvore, porque Jesus ia passar por ali. Ele subiu no pé de árvore para ver quem era Jesus. E no meio daquela multidão, lá vai Jesus caminhando, de repente passa em frente à árvore, e aí Jesus para e grita: Zaqueu! Chamou pelo nome, porque Jesus é onisciente. Ele sabe de tudo. Zaqueu, desce depressa, porque hoje me provém pousar na tua casa. Zaqueu desceu e o recebeu gostoso. Aceitou a Cristo, aceitou a salvação, aceitou ser mais próximo de Jesus. As virgens se prepararam, tinham azeite para encontrar com o noivo. A igreja vai ao encontro de Jesus nos ares, no arrebatamento. E você? Teu nome? Coloca teu nome hoje. Deixa Deus escrever o teu nome no livro da vida. Lá não vai entrar intruso não, hein? Procura ser amigo de Deus. Dê essa confiança e seja amigo de Deus.
através de nosso Salvador Jesus. Que Deus os abençoe, que Deus vos conceda uma semana de ricas bênçãos e de paz. Tá aí, meu abraço a Jairo, meu primo, Jairo Martins, a irmã, que Deus abençoe e prospere aí a sua vida, irmã Gilvanete, a nossa, aqui muito, esteve lá lado a lado, a sobrinha da falecida, a Carla Alves e outras mais pessoas que aqui têm nos acompanhado. Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Shalom. Deus seja convosco.